Olá pessoal, começando mais um podcast hoje com o Lucas Santos Souza. Para quem não conhece, é o Lucas do Avaí, o Lucas do Baiano, né, para ficar mais conhecido aí. E a gente vai bater um papo com o Lucas hoje sobre o Avaí, a escolinha do Avaí, o evento que foi realizado no último final de semana, que foi sucesso em Pará de Minas, na nossa região, o Diamond Soccer. E para você ficar sabendo de tudo aí sobre o Avaí, sobre o evento e sobre o Lucas, que está aqui com a gente. Boa noite, Lucas. Obrigado pela sua presença aqui e vamos bater esse papo descontraído hoje. Boa noite, Vladimir. Um prazer enorme estar aqui e poder falar desse projeto Avaí e do projeto também Diamond Soccer. De bate pronto, como é que... Vamos voltar lá no início, né? Eu cheguei a jogar com você, né? Não era Avaí ainda. Nós jogava... Como é que era o nome do time do Baiano? Ou eu jogava para outro time? Não, jogava para outro time. Para outro time, né? Como é que surgiu o Avaí? Que ano que foi com essa ideia bacana aí que vocês tiveram para criar o Avaí? Meu pai, em 2008, depois dessa situação que você acabou de mencionar, de jogar... Nós jogamos no Colorado do Tilau? Jogamos no Tilau. Isso, Colorado do Tilau, é. E depois de jogar para outras equipes, né, ele teve o pensamento, então, de, já que estava contribuindo com outras equipes, formar uma equipe própria. E aí foi quando ele quis fazer, principalmente o veterano, né? E aí ele começou com o veterano e conseguiu ali o feito de chegar em terceiro da cidade, num jogo muito bom contra um Internacional que tinha... Poderoso craques, Internacional. Tavinho fazendo 5, 6 gols por jogo. E exatamente nessa semifinal a gente teve 2 chances. Eu, enquanto treinador do veterano do meu pai, que foi assim algo sensacional. Foi dali em diante que começou, então, realmente, esse desejo de abraçar mesmo essa ideia do meu pai, lá em 2008. Isso que você falou aí, eu acho bacana demais, né? Você e seu pai, a gente vem a sintonia de vocês dois. O pai poder jogar com o filho, né, é muito mais bacana, ainda mais interessante isso. E eu vejo que vocês dois têm uma parceria bacana, né? É motivacional, é mais do que parceria. E aí é até um sentimento que a gente tenta passar para os meninos na escolinha, para quem vai para o clube Avaí no futebol, lá no campo, a gente tenta passar essa sensação mesmo de família. Por quê? Porque é sim um clube vindo, né, do âmbito familiar. Então é bem motivacional e a gente faz tudo pensando também nisso aí. Bacana. Então vamos lá. Criado em 2008 o Avaí e... De lá para cá, campeonato máximo, igual você falou. Teve um tempo, parece que vocês quiseram entrar no campeonato da cidade com o Avaí, você ficou de treinador do Rio Branco, né? Uns 3 anos atrás, me parece isso. E depois que consolidou o Avaí com a afiliação à Liga, disputando hoje o segundo campeonato, o campeonato municipal de Pará de Minas. Isso. É assim, ó. Como meu pai teve aquela mentalidade de, já que está colocando forças para outras equipes, eu, há 4 anos atrás, entrei para o campeonato da cidade para pegar uma experiência também nessa área de treinamentos, porque a gente pensava em um médio e longo prazo, ter a nossa própria equipe e ter um segmento, porque nós precisávamos também a questão social, e aí você tinha que fazer o meio de campo com todo mundo. Então, quando me foi oferecido, o pessoal do Rio Branco me procurou e quiseram, né, que a gente tivesse à frente ali, foi a virada de chave, porque a gente montou uma equipe muito boa, tecnicamente, foi detalhe mesmo, foi por pouco que a gente não chegou nas semifinais, né? Mas dali em diante começou mesmo o projeto de Avaí Futebol Clube, porque a gente já conseguiu ter uma ideia do que a gente precisava para ter a nossa própria equipe. Tá, e para chegar na escolinha foi um pulo, né? Logo depois você começou com um trabalho na ACIPAM. Hoje eu falei certo, eu falei SESI, né? Aí eu, não é SESI, não, vamos bater na ACIPAM, que é a ACIPAM mesmo, é o clube da cidade, onde você faz o trabalho da escolinha do Avaí. Então, eu tenho dito para todo mundo, todos que me fazem essa pergunta, não tem outra explicação, Vladimir. Mão de Deus, porque um clube
do coração da cidade de Pará de Minas, que é a CIPAM, né? Associação Empresarial de Pará de Minas, 500 empresas ali, quantas pessoas que poderiam estar fazendo esse trabalho e não quiseram fazer. Então, um belo dia a gente entendeu que para ter a condição de chegar no social, nós precisávamos de um núcleo de captação financeira para suprir aqueles que não podiam pagar uma escolinha, não podia estar em uma competição. Então essa foi a ideia. E o núcleo apareceu com a demanda do Clube ACIPAM, que devido à saída do SESI, né, do sistema FIENG, eles não tinham mais nenhum tipo de esporte lá dentro. Uhum. E aí quando a gente veio com a proposta do futsal e do futset, do society, passou-se 6, 7 meses, já estávamos assinando um contrato de tempo indeterminado, que aí é o que eu acho que, não, tem certeza que é Deus, não tem explicação. E de lá para cá o clube decolou, porque além da nossa escolinha de futsal e de society, começou então um movimento de esporte dentro do Clube ACIPAM, com as escolas de esporte devido à demanda que foi tendo lá. E a gente está lá já há 1 ano e meio fazendo um trabalho e a gente acredita que de qualidade, porque o movimento foi sensacional. Bacana. Eu te acompanhei quando você começou lá, a gente bateu um papo, você queria que fizesse um trabalho até de filmagem lá, né? Uhum. E eu vi, hoje eu vejo que o trabalho está valendo, foi bacana porque a gente vê o envolvimento dos pais, né? No campeonato, no torneio que teve agora o Diamond Soccer, a participação dos pais muito grande, né? Você não vê. O pessoal que estava lá, que estava na cabine, que passou por lá, uma movimentação de gente muito grande. Você não vê isso no campeonato da cidade, né? É um campeonato muito forte, um campeonato muito falado em toda a região. Geralmente é na final que a gente vê uma quantidade maior de pessoas na arquibancada. E de sábado e domingo, a movimentação de gente foi muito grande ali no campo do Guarani, né? E eu queria que você falasse sobre isso, sobre essa ideia. Eu sei, você já fez campeonato de futebol de salão, lá no Clube ACIPAM, né? Teve participação com a escolinha no futebol de campo, sim, né? Sim. Mas eu queria que você contasse como é que surgiu aí essa ideia, brilhante ideia de fazer o Diamond Soccer. Pois bem, lembrando que a organização da Diamond Soccer passou por 3 pessoas. Lucas, Luiz Henrique e Oswaldo Alexandre. Essa ideia ela veio através do Luiz Henrique, que soltou uma palavrinha, a gente chama isso na psicologia ou mesmo na administração como brainstorm, que é uma confusão de ideias. Isso. Depois da confusão sempre aparece as boas ideias. Então a gente, na hora que ele me falou isso, ele colocou uma sementinha no meu coração. E aí passou um pouco tempo e a gente foi no modelo parecido lá em Pitangui. E quando eu vi o que o pessoal de Pitangui fez lá, eu falei, opa, dá para fazer sim, com bastante carinho e organização e fazer um campeonato muito bom. Então nasceu com essa ida do Luiz a BH, que ele jogou com o filho dele a BH Soccer pelo JB e trouxe para a gente esse feedback de como seria uma competição nesse formato e o que seria preciso. A partir dali, a gente colocou a mente mesmo para funcionar, foi fazendo todos os processos e soltamos a ideia também para os clubes, né? Claro que, por ser a primeira, muitas restrições, e aí a gente conseguiu entregar, eu acredito que pelo menos 95% do que a gente propôs. Eu tenho certeza que os clubes que você procurou, os clubes que vocês bateram na porta, que não entraram agora, já te ligaram depois querendo entrar. Eu tenho certeza disso, porque foi sensacional. Nós tivemos lá, a BR Sup esteve lá fazendo a cobertura das finais e eu fiquei impressionado com aquilo lá. Realmente o que você está falando. No dia seguinte, na segunda-feira, 8h15 da manhã, 4 equipes. Porque como as equipes não vieram, porque eles já tinham também algum calendário, né? E não tinha certeza de que seria um campeonato bom. Então, tudo isso a gente entende também. E aí eles, às 8h15 eu tive o feedback de 4 equipes, porque aí as equipes aqui da cidade, de Pitangui e de Itaúna, o que eles fizeram? Fizeram uma pré-seleção.
buscaram jogadores de Papagaio, Maravilha, Nova Serrana, né, de onde não estavam jogando o torneio, de Belo Horizonte, Betim, Joatuba, Matheus Leme. Então, a região veio representada com pelo menos um jogador em cada equipe. Que aconteceu com a JB de Pitangui, lá com o Marcão. Recheada. O Kaká, o Dudu, né? Que Dudu. Foi um dos artilheiros lá, fez 3 gols na final. Ele é de Nova Serrana. Um bom jogador, passou por Atlético, Cruzeiro, esteve na Argentina. Isso. Bom jogador. Então eles fizeram essa seleção, trouxeram para cá. E quando os meninos voltaram para suas escolinhas locais, o feedback já chegou no ouvido dos coordenadores. Com certeza. Eu queria que você falasse mais um pouquinho sobre isso com relação à ideia e os patrocinadores, né? Como é que você captou aí os patrocinadores? Queria que você falasse o nome dos patrocinadores e da BR Super no final, te apoiando lá, te ajudando também com a cobertura do evento. Então, quando a gente montou toda essa logística, que não é pequena e vocês presenciaram isso lá, é algo assim realmente que se você não tiver o controle, não tiver tudo mentalizado e planejado, não faz, né? E claro, com a contribuição assim extrema. Quantas pessoas trabalharam com você lá? 16. Diretamente a equipe 16. Porque, não te cortando, mas agora já foi, eu vou lembrando aqui, assim que terminou um jogo que estava sendo disputado, JB Paradim em terceiro lugar, né? Os 4 campos que foram feitos ali, que eu achei legal demais aquilo ali. A gente já tinha visto uma estrutura parecida no futebol americano, né? E depois a cabeça fica a 1000 por hora. Assim que terminou, à esquerda da cabine de transmissão ali, a equipe já foi desmontando, já foi organizando, e eu tenho certeza que o Guarani não tem problema nenhum, não, porque deixou tudo arrumadinho para eles. O evento acabou meio-dia, com a entrega da premiação, 1h15 estava limpinho. Inclusive, varremos todos a arquibancada. Bacana. Mas vamos lá, nós estávamos falando dos patrocinadores aí. Pois bem, quando a gente montou tudo isso e planejou, aí vai para a parte financeira, né? A gente sabia, calculamos os valores e em cima disso fomos atrás dos patrocinadores. Batemos em muitas portas, né? A gente até filtrou muito isso para não perder muito tempo. Colocamos os valores específicos de master e de auxílio, né, mesmo. Infelizmente não conseguimos master, não ser a prefeitura, que deu muita ajuda. A prefeitura nos cedeu a arbitragem, né, todo o valor da arbitragem. Outra coisa, a arbitragem, eu achei que via gente de Paradim, todo mundo de papagaios. Foi assim, ó, porque foi uma parceria prefeitura e liga. Você viu que a liga parou o campeonato, coisa que eu nunca vi na cidade. Mas foi muito bem, parou, foi certíssimo parar o campeonato. Parou o campeonato em detrimento a este, né? E aí era uma contrapartida, já estava tudo programado, e aqui agradeço muito ao Eugênio e a sua equipe, né, lá da liga, que trouxeram essa arbitragem de papagaio. Já estava alinhada essa situação. Porque a gente já tinha ido atrás de alguns da cidade, que também não acreditaram no projeto, infelizmente. Mas é assim, lembra daquele ditadozinho que o santo de casa não faz milagre? Nós fizemos uns milagrezinhos ali. Então, neste momento, a gente colocou os patrocínios master e não conseguimos. E aí a gente devia seguir, porque nós sabíamos que teríamos empecilhos, dificuldade por ser o primeiro. Hoje um videozinho disso aí se vende. Hoje a gente pega um vídeo dessa Copa, joga na mão do patrocinador e fala, nós já temos algo para você. Foi o startup, né? Foi o primeiro. Isso. E aí, quem comprou essa ideia, assim, sem sombra de dúvida? A Encobras, né, na pessoa do Ricardo, ele nem quis saber direito o que era, já me falou o que eu tenho que fazer e nos forneceu o valor que a gente solicitou. O Thiago da Unisport também nos auxiliou nessa demanda, parceirão, né? Muito parceiro do esporte em Pará de Minas, e a Ir Festejar. A Ir Festejar, ela entrou como patrocinadora porque ela deu desconto naquilo que a gente contratou. Então, de certa forma... Eu vi uma estrutura bacana lá, muito pano azul lá, e o pessoal falou assim, eu ficava olhando e pensando, será que o Lucas comprou isso aqui? Como é que funciona isso aqui? Era muito pano azul que estava lá. Muito. A gente comprou tudo aquilo. Então, para o próximo, a gente já tem essa estrutura. Claro, vamos mudar algumas coisinhas, mas temos a estrutura pronta. Então, de imediato, esses 3 nos apoiaram,
juntamente com a prefeitura, que quando eu apresentei para o Alexandre, ele ficou também maravilhado com isso. O pessoal está fazendo um trabalho bacana demais, né? O Alexandre, o Muito Paulo, bom. A equipe deles lá tem movimentado muita coisa. Isso. E a Liga de Pará de Minas, né? Que foram esses que nos apoiaram. O Estúdio Têxtil entrou também com desconto na produção das faixas, das camisas, né, que nós fizemos. Inclusive, agora é produção própria nossa também, é outra marca que a gente está criando, Seven Sports, que também vem trazer camisas para a área esportiva. Eu falei que isso ia virar uma marca. Seven Sports, então, é para fazer camisas. Sim, é uma marca de esportivo e uniforme em geral. Bacana. Uma coisa que eu queria ver com você é o seguinte. Há um tempo atrás, eu não vou falar o nome aqui, mas o que eu vou falar todo mundo vai saber. Gosto muito, tenho uma amizade muito grande com ele. E eu conversava com um dos treinadores em Pará de Minas sobre por que não deixar os meninos que estão treinando com vocês, das escolinhas, à vontade. O futebol brasileiro é isso, alegria. O futebol brasileiro é invenção, surpresa ali, dá uma caneta, dá um chapéu, faz uma jogada diferente. E eu conversando com ele, ele falou que do 7-1 para cá, começaram a se importar o futebol europeu. Aí eu falei assim, então o futebol brasileiro vai acabar. E eu vejo isso lá na escolinha do Avaí. Os meninos são incentivados a isso, a praticar aquele futebol alegre, praticar aquele futebol espontâneo, futebol que sempre pôs o brasileiro na frente. Perfeito. Né? O que ocorre? A gente vem e você vai saber muito bem do que eu vou falar, e quem está nos ouvindo, vendo, vai entender também. Nós somos da origem de jogar descalço e cabeça do dedão ficar todo arrebentado a ponto de você ir de chinelo para a escola. Fazer o campinho com 2 tijolos, 2 chinelos. Duas pedras, 2 torrão de terra, porque não tinha onde jogar. E lá saíram os melhores jogadores da história. Terrão, né? No terrão. Então, qual que é a proposta? É resgatar isso. Nós fizemos diversas vezes lá no Society, eu pedi para os meninos tirarem o tênis. Tira o tênis. Mas para quê, professor? Para você sentir a bola, para você sentir o campo, para você sentir a energia que é o do futebol. Então, se a gente deixar... Ô, Lucas, e não deixe de ser você igualar os meninos, né? Porque hoje, com a facilidade que tinha, na minha época era com que chute, né? A gente brincava, não sei se você lembra dessa época, não. Não, mas eu peguei o finalzinho. Hoje o menino vai com a chuteira toda incrementada, colorida, trave isso, trava aquilo, chuteira de plástico, chuteira que adapta ao pé dele, a chuteira é feita conforme o tamanho do pé. E você falou uma coisa interessante, se está descalço, nivela os meninos ali para ficar a igualdade. Aí você vê quem é habilidoso de verdade. Aí você consegue mensurar isso e ver, opa, passou na fila ali primeiro. Né? Então a gente traz isso e tenta oportunizar nesse sentido. Por quê? Exatamente para não perder a alegria. Muita gente critica, né, porque gosta mesmo que ganha, que compete e de alto nível e tal. Mas será que é isso mesmo que os meninos querem? Eu sempre falo que o pai dá mais trabalho que o menino, né? O pai torcedor é... O pai acha que toda criança, todo menino é um Messi, um Cristiano Ronaldo, né? E não é bem assim. Cada um tem o seu tempo, a sua qualidade. Tem um planejamento ali, né? Especial para cada um. É equipe, né? Não tem como ele jogar sozinho. Não Até tem. deu um puxão de orelha lá no Dudu, de Pitangui. Muito bom jogador, mas tem hora que ele é muito individualista, né? Que ele podia tocar para o colega dele que está ali. Isso. Eu conversei com ele lá, mas é um garoto que tem que ser olhado, que tem que ser prestado atenção. Ele deu um chapéu virando no menino, quando vocês estavam transmitindo, deu um corte. O colega dele do lado, só para ele rolar para o menino fazer sem goleiro. Ele tentou mais um corte. E perdeu a bola. Perdeu a bola, a chance claríssima manifesta de gol. Mas é um garoto que tem que ser olhado. Muito bom. E uma coisa que eu falo sempre, que menino não acaba, né? Não. Menino sempre tem os montes aí. E o trabalho que vocês estão fazendo é bacana demais. Espero que vocês tenham disposição, saúde para continuar isso aí por muito tempo. Mas eu puxar a sardinha para o nosso lado. A BR Super chegando agora, né, mostrando o que muita gente não via, levando para dentro dos lares, aí, da facilidade de você estar dentro de casa, no celular, acompanhando as nossas transmissões. E eu queria que você falasse sobre isso aí também, da BR Super, abrindo esse leque aí também. Aqui é uma parceria importantíssima, porque, por exemplo, nós tínhamos aqui equipes de fora da cidade. A gente sabe as dificuldades que estamos hoje passando, né, financeiramente mesmo,
As coisas não estão fáceis. O nosso dinheiro não está valendo quase nada. A verdade é essa. Então, assim, os pais utilizam, talvez, de recursos para levar as imagens desse garoto para pessoas da família. E a BR Super entra nesse segmento, onde é muito importante a oportunidade de quem ficou em casa, não conseguiu vir, poder acompanhar o seu garoto, ou a criança, ou quem quer que seja, através das transmissões. Então, esse papel da BR Super de acompanhar, de oportunizar, ele é transformador, porque além de agregar valor às competições, né, que é muito importante, ele traz também o cunho social, porque quem está em casa e não pôde vir, e também não pôde acompanhar ao vivo, ele vai poder entrar numa plataforma posteriormente e acompanhar o filho dele. É só entrar no YouTube lá, BR Super TV, vai lá no ao vivo, tem todas as transmissões lá e também o que a gente já fez para trás aí, Campeonato da Cidade e outros campeonatos que a gente está acompanhando o esporte, levando essa novidade aí para todo mundo de Pará de Minas e da nossa região, né? Isso aí. Então é muito importante essa situação, esse apoio, e é um apoio que realmente ele tem que permanecer. Eu tenho certeza que o Amarildo vai continuar com isso, porque ele sabe o tamanho e a importância que ele tem. E ele veio do esporte, né? Ele gosta e sabe. E o menino dele pega, hein? Eu falei que ele é melhor que o pai. O Amarildo foi campeão em 94 da cidade com torneiros. Não sabia. Campeão da cidade com torneiros em 94, né? E eu tenho as fotos lá, já mostrei para ele. Tem até que tirar uma foto e mandar para ele. Ô Lucas, e outra coisa aí, dentro do que a gente está falando da escolinha, desse trabalho que vocês estão fazendo, essa responsabilidade que é lidar com crianças, porque são filhos de outras pessoas, né? Você está educando, é aquela dificuldade do pai entender que o filho dele às vezes tem que ficar na reserva, né? E uma coisa que eu sempre escutei desde pequeno, quando eu comecei a jogar bola, com 11 anos, lá no Guarani, que o esporte, o futebol, tira os garotos da rua, tira os garotos da droga. Aí eu ponho 2 pontos e vou explicar. Se não tiver um treinador, se não tiver um professor de educação física também sério, idôneo, não vai adiantar nada, porque você sabe, eu sei, vestiário é complicado, tem hora, né? Então, o trabalho que você faz lá com a sua equipe, a gente sabe que os pais podem ficar tranquilos, porque o garoto vai estar bem assessorado. É muito melindroso, né? Inclusive, nós temos meninas treinando com a gente, né? E isso é um assunto muito perigoso, né, de tratar. E a gente sabe o seguinte, como a gente vem de uma linha de educação que preza pelos valores humanos, eles permanecem na nossa raiz. E aí fica mais fácil, entende? E o que a gente vê agora também? Com o advento dessa facilidade de você tirar foto, de você filmar, de você fazer registros de qualquer localidade ao toque de um celular, é muito simples de você identificar quem é quem. Começa a acompanhar os treinadores das escolinhas. Vai lá nas redes sociais dele e vê se ele está envolvido em bebedeira, em drogas, como? Com fotos. Apesar de que isso aqui mostra o que a gente quer mostrar. Mas a gente consegue ver muito através daquilo que está ali, quem é quem. Então, hoje facilitou um pouco essa situação, mas é claro que a gente se policia o tempo inteiro para que façamos um trabalho de qualidade, com segurança, honestidade, transparência e muito pautado no respeito. A sua equipe lá, eu sei que o Paulo está com você lá, né? Paulo é árbitro nosso aí, o Paulo há muito tempo, professor de educação física e é uma pessoa também excelente. Quem mais que está com você nessa equipe? Hoje nós temos lá o Lucas, o Paulo, a Ana Célia, que veio de projeto social, que também é educadora física. A Ana Célia, a goleira? É ela mesma, campeã de handebol, mineira. Eu conheci ela como goleiro de futebol de salão, pegava muito. Muito. E aí agora ela está afastada, licença maternidade, para honra e glória do Senhor, conseguiu o bebezinho. Bacana. Né? Para alegrar a casa. O João Felipe, né? O professor João. E no Sub-15 a gente está com o Oswaldo e com o Alexandre. E o Luiz Henrique também tem nos apoiado com 2 equipes. Ele é um mega treinador de goleiro. Mega. É sensacional o trabalho dele. Bacana.
Depois eu queria que você me desse um tempinho para eu falar de números da Diamond. Não, vamos falar. Você que manda aqui, você que é o convidado aí, você que faça as honras aí. Vamos falar desses números aí, como é que foi. Também a pergunta era essa, como é que foi aí o fechamento final da Diamond? Então, nós tivemos, durante os 2 dias de competição, né, foram 42 jogos, né, durante todos os 2 dias. Nós tivemos 30 no sábado e 12 no domingo, né? Combinando com 3 categorias, o sub-8, o sub-10 e o sub-12, e aí a gente teve números muito expressivos que eu queria apresentar para vocês. Tá, e enquanto você olha aí, foi JB, Pitangui, Pará de Minas, foi Souza Moreira com o Juninho lá de Itaúna, e o Avaí entrou também? O Avaí entrou. Foram 4 equipes? Não, aí o JB Pará de Minas entrou com 2 equipes, totalizando as 5 equipes. Ah, tá. Quando a gente soltou a lista, ele já confirmou 2 equipes dele, exatamente para dar essa oportunidade. O Anderson também, eu entrevistei o João lá, o João Batista, o filho do João, e o Anderson lá, né, faz um trabalho bacana lá também. Muito bom, excelente. Então vamos lá. A competição, ela teve, no sub-8, 102 gols. Cara, assim, foi algo extraordinário. Os menininhos de hoje, sub-8, né? Foi o maior número de gols da competição, foi o sub-8. Bacana. Bacana. Foi surpreendente. Uma média de 4,8 gols em todo o campeonato, que eu acho também uma média muito alta, né? O sub-10, 68 gols, né? Uma média alta também. Sub-12, 74 gols, né? Então, assim, nós tivemos aí, por categoria, uma média de 7,3 no sub-8 gols por jogo, uma média de 4,8 gols por jogo no sub-10 e uma média de 5,2. Então, assim, eu acho que entretenimento não faltou. Nossa, muitos gols, né? E como os jogos eram simultâneos, toda hora estava gritando gol no campo. Então, você fica o tempo inteiro olhando para um lado para o outro, que é o que a gente queria realmente proporcionar com essa competição. Foram 1.680 minutos de bola rolando nos 45 jogos. Então, assim, eu acho que são números expressíveis, né? 6 árbitros envolvidos nas 42 partidas, eles estavam exaustos ao término no domingo. A nossa equipe trabalhou com 16 pessoas, claro, fora os indiretos, né? Eu estou falando aqui diretamente, que você viu lá com as camisas azuis iguais às minhas, né? Todo mundo sabendo o que tinha de fazer, todo mundo já direcionado, né? Foi o que deixou a questão da organização ainda mais evidente, porque o que você perguntasse para qualquer um deles, eles estavam muito bem orientados, né? Mais de 1.000 pessoas envolvidas durante os 2 dias de competição. Só de atleta e comissão técnica foram 220 pessoas envolvidas. Então, assim, são números que a gente pretende que nas próximas edições, no mínimo, duplique. E aí tem um número que você não colocou aí, não? Foi o que o Zinho vendeu lá no barzinho. Lá, né? Meu Deus, deve ter enchido o bolso, né, Zinho? Esse número aí nós não temos acesso, não. Temos não. Mas bacana. Igual a gente falou aí no início, aí, a movimentação muito grande de gente lá, de pais, torcedores, o pessoal que gosta, não só o pai, o pessoal que gosta do esporte, né, aqui de Pará de Minas, o envolvimento de 2 cidades a mais, né, Itaúna, com o trabalho que o Julinho faz lá também, que é outro cara sensacional. Jogou fora do Brasil, tem um currículo violento, e a Pitangui, com o JB, que o Marcão, agora foi com o Marcão, final de carreira, igual treinador, vai piorando, vai passando para as 4 linhas, de fora das 4 linhas. É bacana, a turma que a gente conhece ali, que faz um trabalho bacana, né? Então, você está de parabéns, e é aquela pergunta que não quer calar. Já está começando a pensar ano que vem? Ou tem uma antes de ano que vem? Tem uma antes do ano que vem. Agora, qual que é o projeto, né? A ideia nossa era o quê? Talvez não dê para fazer isso ainda em 2024, mas a intenção é um circuito. Levar essa estrutura uma vez para cada cidade, né? E fazer o fechamento desses campeões do circuito em Pará de Minas. Seria a sede. É uma ideia.
né? Mas claro, a gente o leque aí é grande, né? Era grande. A gente pretende o ano que vem pelo menos 2 edições, porque a gente vai aumentar a quantidade de categorias e você não consegue fazer no mesmo final de semana acima de 3 categorias, isso já estava planejado. Então, para o ano que vem, a gente deve aumentar no mínimo mais uma edição. Então, seriam 2 edições. Eu acompanhei esse ano, mês passado, o Brasileirinho Sub-13, em BH. Eu estava fazendo 2 jogos na Arena 7 e 2 jogos na Toca da Raposa. E 15 dias depois, eu fui fazer a BH Cup, que é a 6ª edição, que é promovida pelo Cruzeiro, só na Toca da Raposa. E eu te falo aqui que o seu evento, o seu torneio da Diamond Soccer e o nível dos jogadores não deixou nada a desejar ao pessoal de lá, não. Porque isso é muito bom, feedback muito positivo. Eu acredito que você vai ter para o próximo ligações aí do pessoal da capital, das grandes equipes da capital querendo participar. Porque a sua organização, o seu jeito de fazer ali, do jeito que foi feito, a gente não vê isso aí por aí não, com certeza. Porque a gente está no esporte, a gente está mexendo, eu falo isso aí sem puxar sardinha, sem querer bajular. Né? Você fez aí uma ideia que a gente não via e funcionou perfeitamente pela primeira vez. É claro que teve alguma coisa ou outra, pontuais, coisas ali que vão ser corrigidas, né? Você vai ter, com toda a sua inteligência para corrigir isso aí, vai ter tempo, mas está de parabéns pela ideia. Queria agradecer aqui também pelos outros 2 organizadores que foram fundamentais nesse processo, porque a gente programa tudo, né? Mas se não tiver quem execute, não adianta, Vladimir. Então a gente conseguiu fazer com que os outros 2 organizadores, cada um na sua área, fazendo o seu melhor, e isso surgiu muito efeito, que foi essa questão de brilhar os olhos, a questão da organização. Tá ok. Muito obrigado pela sua presença aqui. A gente vai terminando, nosso tempo é pouco, mas não vai faltar a oportunidade de voltar para a gente falar mais desse projeto seu do Diamond Soccer, do Avaí, e manda um abraço pro papai baiano lá. Pai, só para finalizar, o nosso projeto da lei do incentivo foi aprovado. Não, vamos fechar com isso aí, vamos fechar com essa novidade aí que nós estamos esquecendo. Fala para a gente sobre isso aí. O nosso projeto da lei do incentivo foi aprovado, né? Agora a gente tem 2 anos de trabalho sustentado pelas empresas de Pará de Minas que querem direcionar o seu ICMS para o projeto Seven Soccer, tá bem? É o projeto que será instalado do Futebol Society, Futset, dentro do Clube Ecipan. Eugênio, está surgindo o próximo presidente da Liga aí, Babulha. Baiano, muito obrigado. Eu que agradeço. Lucas, né, muito obrigado. Dá um abraço no seu pai lá. E mais para frente a gente volta aqui para falar mais sobre esse projeto seu. Eu que te agradeço muito pela oportunidade. Forte abraço. Joia. Você tem que dar um toque nisso, senão nós fala aqui até amanhã cedo.